E eu aposto que o assunto de hoje já tirou seu sono algumas vezes. Ainda mais se a vaidade for constante na sua rotina. Você percebeu mudanças na sua pele? Algumas manchas surgindo nas mãos, pintas, verrugas, aparecendo sem nenhum motivo. E, na verdade, não sabe como lidar com essas alteraçõezinhas. Conselho de quem vos fala. Está na hora de consultar uma autoridade no assunto, porque isso pode não ser normal. E a nossa consulta de hoje vai ser com uma especialista em dermatologia. Ela, que é uma das parceiras mais antigas do programa, da nossa área médica, é a mais antiga do programa, vem hoje para dar um banho de informação sobre a sua pele. Bonitinha, o inverno já está perto do fim e você vai preparar a sua pele para receber o brilho do verão, com a ajuda da médica, professora de dermatologia, doutora Luciane Scatoni. E é linda, dá uma olhada. Obrigado por ter vindo mais uma vez, meu amor. Eu que agradeço a oportunidade. Oportunidade, imagina. Doutora Luciane, professora doutora Luciane, hoje nós vamos falar sobre manchas, pintas e verrugas. E tem muita gente que confunde esses três problemas. Como identificá-los? Olha, achei interessantíssima a pauta, porque todo mundo vai ao consultório com alguma lesão elevada, já acha que é uma verruga. Tá. Ou então, qualquer mancha, acha que é uma pinta. Então, eu achei muito... A ideia foi interessantíssima da pauta, porque é uma dúvida que acontece demais, é no dia a dia do consultório. E para diagnosticar, infelizmente, tem que ser com o dermatologista mesmo, porque claro. E muitas vezes nós temos que usar assim, métodos, né, biópsias, exames mais específicos, até para tirar a dúvida, porque não é uma coisa que só de olhar você pode dar o diagnóstico preciso. Quer dizer, é claro que existe a anatomia da pinta, da verruga, que é o que vocês dermatologistas já sabem mais ou menos o que deve ser, mas é fundamental fazer a biópsia. Nem sempre, veja bem, você tem que primeiro passar no dermatologista e fazer uma análise, com dermatoscópio, você examinar, porque muitas vezes você acha que é apenas uma pinta, mas você vai examinar com o dermatoscópio, porque você já vê que tem mudanças nessa pinta. Ela pode estar se modificando, ela pode estar se transformando. Tá. Então isso é muito importante. Agora, quando cresce ou quando se multiplicam, mais um motivo ainda para você procurar uma ajuda, né? O que a gente sempre diz, aquela lesão que coça, que cresce, o que surge do nada, sempre é bom dar uma olhada. Sempre. Que dizem muito que as manchas aparecem com uma exposição muito comum ao sol. Mas não é exatamente isso não, né? Não, é assim, as manchas, vamos classificar então, as manchas propriamente ditas, que são aquelas manchas que o pessoal chama de manchas senis. Tá, que dá na mão normalmente. Nas mãos, ou no rosto. Então, o que acontece? Elas são decorrentes da exposição solar. Olha ali, ó, aquela ali é a mancha senil. Exatamente, olha, essa mão, justamente as pessoas comentam de ser uma mancha senil, se bem que hoje em dia nós já temos notado isso em pessoas jovens também. Ah, é? Com certeza. Muitas pessoas é a tal da senilidade precoce? Precoce. É isso, tá. Mas sabe o que acontece, Rony? Interfere muito o tipo de pele. Uma pele mais clara vai surgir essas manchas muito mais precocemente. Olha que mancha horrorosa, que é isso aí? Então, essa aí foi interessante, essa colocação, porque, olha, muitas pessoas acham que isso é só uma melanose, que é essa mancha, e você já vê que ela tem umas irregularidades na superfície. Tá. Ela já tem uma transformação. Então, às vezes as pessoas acham que é só uma mancha de sol, mas essa aí já não é mais apenas uma mancha benigna, assim, inocente. Já tem um comprometimento, já evoluindo para um carcinoma. Entendo. É um câncer de pele. Tá. Essa também, olha, o pessoal acha que muitas pessoas vão, eu só tenho essa manchinha senis. Não são apenas senis, ela já tem um comprometimento maior. Entende? Então, é uma mancha, mas já com um comportamento diferente, um comportamento mais agressivo. Você já entende pela conformação, de pela olhar, anatomia. assim, da gente olhar, do dermatologista olhar, nós já temos uma primeira impressão, tá. Lógico. Tá. O leigo aqui não vai ter essa precisão, mas nós de olharmos já sabemos, com certeza. Existe tratamento? Então, no caso dessas manchas, a mancha benigna, que é aquela das mãos, tá. Sim, tratamento basicamente neve carbônica, nitrogênio líquido e atualmente os lasers. Tá. Esses cremes clareadores, eles ajudam a clarear, mas não a desaparecer essas manchas. Tá. Eles não chegam a retirar. E, por outro lado, a proteção solar, né, Rony? Não adianta você tirar
fazer o tratamento de retirada das manchas. E o cara vai tomar sol no dia seguinte, aí volta tudo. Claro. E assim, é o efeito do sol que você já tomou nesses anos todos da sua vida. É cumulativo o efeito. Então você tirou, mas você tem ainda um resquício lá de acúmulo dessa ação solar, que vai aparecer depois de um tempo novamente. Então tem que fazer manutenção depois. Essa história da pinta, Lu, qualquer pessoa pode ter pinta? As pintas, ou as pessoas nascem com elas, existem aquelas pintas de nascimento. E tem as pintas adquiridas, que normalmente são na segunda e terceira década de vida. Olha, temos um monte daí, ó. Então, esse caso é interessante. Esse é o tipo de paciente com potencial muito grande para ter pintas com tendência a alguma transformação. Tá. Então, nós chamamos de pintas displásicas, névos displásicos. Os névos são as pintas, né? Tá. Então, quer dizer, já tem alguma atipia nuclear. Já é uma displasia aí. Uma displasia. Então, existe uma grande chance de malignizar. Não é uma regra, mas uma porcentagem muito grande. Então, o paciente que tem inúmeras pintas, você vê que elas são bem heterogêneas, com classificação bem diferentes uma da outra, tem que ser muito bem analisado. Então, essa história de que se a pinta é mais ou menos regular, corre-se menos risco? Então, é assim, nós temos uma regra, é o ABCD. Tá. Nós temos que analisar a simetria, a borda, a cor e o diâmetro da pinta. Tá. Essa, por exemplo? Essa é uma pinta, é uma névus juncional, que na verdade parece muito feio, parece até um melanoma, mas não é. Ele é feio, mas não é ruim. Então, nem sempre a aparência da pinta é o que fala a gravidade. Nem sempre o que é maior é pior do que o menor. Essa é pequenininha? Essa é pequenininha também. É o mesmo nível daquela, que ela parece muito mais feia, mas as duas não correm risco nenhum. A pessoa não corre risco nenhum. Deixa eu ver se tem mais uma. Acho que tem mais uma, né? Tem mais uma? Não, não tem mais pinta. Então, veja bem, o fato de você ter essas pintas, você vai ter que, só um estalo, para você ter a tendência a ter essas pintas, você tem que estar sempre acompanhando. Então, a visita anual ao dermatologista é importante, porque eles aparecem em áreas que você não está sabendo, você não está enxergando. Agora, lógico, são áreas, se forem áreas de trauma, ou essa pinta está coçando, ou está crescendo, você tem, ou sangra, você tem que ter outra abertura, você tem que ter outra conduta então, sangrar é uma coisa... Gravíssima, gravíssima. E se coçar também. Coçou, tem que biopsiar, que pode estar dando uma displasia nessa pinta. Então, não pode coçar? Não pode coçar, e se tiver com esse sintoma de coceira, você tem que procurar um dermatologista. Veja não bem, que necessariamente possa ser uma coisa maligna, mas... é uma suspeita. Existe uma suspeita. E veja bem, você vê que essa pigmentação, apesar de ser um névus, que a gente fala inocente, entre aspas, a pessoa não é dessa cor. Então, você já tem uma atipia de coloração, que essa coloração não é sua. Então, sempre vale a pena a gente olhar e acompanhar. Hoje nós temos exames, que é a dermatoscopia, que você faz, inclusive, em laboratório, você faz tipo um book de fotos. É interessante. E você mapeia todas essas pintas no corpo. É muito interessante porque você está aqui no Brasil hoje, você vai mudar para o Canadá. Você leva o seu book. O médico que te pega lá acompanha, tem todo o teu histórico. Então é muito importante as pessoas que têm muitas pintas fazerem esse exame e levarem consigo, porque você dali para frente você vai poder acompanhar desenvolvimento, crescimento. Esse tratamento para eliminar essas pintas é cirúrgico ou é... Olha, normal, quando tem indicação, tem que ser cirúrgico. Não se deve fazer laser, nem queimar com produtos químicos. O pessoal usa muita coisa de verruga, produtos de verruga para pintas, não pode. Por que a gente não usa laser? Porque se você destruir esse material, você jamais vai poder analisá-lo. Então a importância é você retirar, pode cauterizar em seguida ou dar pontos, suturar, enfim, depende do que você está pensando em fazer. Mas o ideal é você tirar e mandar sempre analisar. Toda pinta tem que ser analisada, porque às vezes surpreende. Às vezes você tem um diagnóstico totalmente fora do que você está imaginando. E verrugas? Bom, a verruga é um capítulo à parte. Verruga, porque as pintas altas as pessoas acham que são verrugas. Não é. Verruga são vírus. Nós temos praticamente 200 tipos de vírus, que são HPVs. 200? Qualquer tipo de verruga, HPV. O pessoal pensa em HPV só na parte genital. Não é. Então, a verruga nas mãos, no rosto, nos pés, todas são HPVs. Só que com níveis diferentes de agressividade. Por exemplo, as das mãos, HPV. Só que são lesões que você pode dizer, elas são mais salientes, alastram, extremamente contagiosas.
Elas são contagiosas? Lógico, viral, contagiosas. Então, você vê que se alastra com muita facilidade. Agora, nos pés, você vê que ela é rasinha. Por quê? Com o peso do seu corpo, a verruga tende a ficar infiltrada. Ela não consegue se expandir. Não é o tal do olho de peixe esse aí, não é? É o olho de peixe, mas é interessante, Rony, porque o pessoal faz muita confusão com calosidade. Tá. Muitas vezes o pessoal fala, chega, ó, doutor, tem uma calo. Você vai ver, é uma verruga. E ao contrário também é verdadeiro. Eu tenho uma verruga e é um calo. Tá. Então você tem que realmente desbastar e aí que você vai notar, assim, diagnosticar o que é, se é um calo, se é uma verruga. Mas é viral e no caso aí é uma lesão só, mas nós pegamos múltiplas, 5, 6, 10 lesões na sola do pé. Sem querer assustá-lo, não é essa a história, mas às vezes uma simples verruga, uma pinta, sei lá, uma mancha, pode, na verdade, ser um câncer de pele. As cores e texturas são diferentes. Eu digo só para as pessoas, já falou de coçar, já falou de sangrar, mas as cores e as texturas também são importantes? É assim, quando a lesão tem, as bordas são irregulares. Imagina as bordas como se fosse o contorno de um mapa. Então, são meio dentilhadas, né? Sei. Então, chama atenção. Se elas tiverem cores diferentes, por exemplo, pontos enegrecidos, acinzentados, esbranquiçados, azulados muitas vezes. Azulados? Nós temos uns exemplos aí. Temos, olha. Esse azulado ali. Essa lesão, esse rosto da esquerda, é a melanose, são aquelas manchas que eu te falei que são pelo sol, as manchas senis. Tá. A do lado direito, que é mais pigmentada, já é uma melanose maligna. Já é uma mancha maligna, já evoluindo para o carcinoma. Tá. Então, quer dizer, muitas pessoas, não, eu vou passar um ácidozinho só para cauterizar um peelinzinho, não resolve, tá, né? No caso, ó, você vai nessa região plantar, são duas pintas, a da esquerda, essa pequenininha, é uma pinta normal, e a da direita já está com displasia. Sei. Porque é grande? Não é porque ela é grande que ela é pior, por acaso ela é. Então, ela já tem alterações de núcleo. Isso é muito importante, no caso tem indicação. Antigamente, todas as pintas em mãos e pés eram retiradas, por causa do atrito. Está sempre caminhando, mexendo com água quente. Aí, no caso, aí são as verrugas. A verruga do lado esquerdo e do lado direito, que seria uma verruga, não é, já é um carcinoma. Olha. Você vê que já está até sangrando, então, mas a evolução dela é como se fosse uma verruga. Antigamente tinha que tirar, você falou? A da direita, a da esquerda você vai tirar também. Ou você vai cauterizar, ou você vai usar ácidos, enfim. E da direita tem que ser retirado com margem de segurança e mandado examinar, não tenha dúvida. Você disse que tiravam dos pés antigamente? Antigamente era regra. Tinha pinta nos pés ou nas mãos, tinha que ser retirado. Hoje, graças a esse aparelho da dermatoscopia, nós podemos ter uma visão um pouco mais detalhada. Então, nós podemos fazer essa diferenciação de saber até que ponto tem que ser retirado ou não, porque são áreas bem sensíveis, a infiltração da anestésica é muito pior, é uma área mais dolorida. Então, a gente realmente retira quando há necessidade, ou porque está traumatizando demais. Fica no lugar do sapato, que você está traumatizando muito, então, às vezes, não é indicado deixar também. Claro. Então, você agora, tem que tirar. A tônica com vocês médicos hoje é a tal da medicina preventiva. Tem alguma forma de prevenção para esse tipo de problema? Bom, quanto às manchas e pintas, a proteção solar é a primeira coisa que tem que pensar sempre. Não só pelo aparecimento, como pela modificação da lesão. Tá. Você já tem a pinta, já tem a mancha, elas podem se modificar. Porque a própria melanose, a própria manchinha, ela pode virar uma queratose, ela pode ficar mais áspera. E nessas... Queratose normalmente é a verruga? Não. Uma melanose, que é aquela manchinha senil, ela pode se tornar áspera. Aí vira uma queratose. E a queratose pode futuramente virar um carcinoma de pele. Na sua base pode evoluir para um carcinoma. Então, as melanoses, apesar de elas serem lesões senis, entre aspas, têm que ser acompanhadas, porque elas podem se modificar com o passar do tempo. Então, preventivamente, filtro solar. Outra coisa, visitas anuais no mínimo no dermatologista, tem que acompanhar. E ao sinal de qualquer aspereza, modificação de textura, tem que procurar mais rapidamente possível o dermatologista. Tem que se entender, então, que se ficou áspero a coisa é complicada? Já modificou o padrão. Então, pode já ser uma queratose, e a queratose é uma lesão pré-maligna. Ah, é? Ela, na base dela, muitas vezes aparece o carcinoma base celular, é muito comum. Então, a lesão ficando áspera, é importante você ir fazer um diagnóstico, cauterizar. Aí a gente tem as nossas formas, a do nitrogênio, até um peeling eventualmente adequado para esse caso, você pode começar a desbastar isso.
e acompanhar a evolução. E eu pensei que esse negócio da teratose, não é? Queratose. Queratose. Pensei que a queratose fosse uma coisa simplinha, assim, inocente. Não, a queratose não. Não. Agora, voltando a respeito das verrugas, de serem só virais, a gente sabe que elas têm níveis de risco, né? De potenciais mais altos de risco e mais simples. Então, os HPVs de mãos e pés são inocentes. Agora, o genital, que a gente não trouxe, mas merece uma atenção muito especial. Genital então, é mais complicado. Mais complicado, porque daí evolui para um câncer de colo de útero. Então, por isso que tem a vacina. Hoje em dia tem essa vacina. A vacina de HPV tem. Excelente, que eram só para as mulheres antigamente, na idade de 9 a 26 anos. Hoje os homens também estão tomando. E a gente recomenda, eu recomendo sempre. E eu venho ajudar, né? Não pegam todos os tipos de HPV, mas é uma coisinha a mais, é um estímulo a mais para você ter uma imunidade melhor. Não tenha dúvida. Querida amiga, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer muito a sua presença. Não vale você dizer obrigado pela oportunidade, porque a oportunidade foi nossa, de quem está em casa nos assistindo e aqui na nossa produção, de todo mundo que gosta tanto de você, depois de estar com a gente há 10 anos, não sabia? Puxa, muito tempo, há 10 anos você está dando a sua assistência a nós outros aqui. É uma honra, é muito gostoso. Obrigado, aqui, querida. Muito bom. Essa é a médica, professora de dermatologia, a doutora Luciane Scatoni, a quem nós agradecemos muito mais uma vez, depois de 10 anos. Olha como é linda, não é? Olha que coisa mais bonitinha. Imagina. Faz favor, obrigado, meu amor. Te agradeço muito. Imagina. Obrigada. Beijo grande, querida. Obrigado.